Olá, tudo bem? Júnior Coelho aqui. E eu quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. A tua casa, ela está em ordem? Nesse vídeo, eu quero falar da importância de colocar a casa em ordem. Por que dessa ordem, Júnior? Eu não sei se você já ouviu falar, o universo, ele atua em perfeita ordem. Tanto que cosmos significa ordem. Tudo que é natural atua em perfeita ordem. Só que tem um negocinho no ser humano que Deus deu chamado livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio faz com que nós possamos fugir da ordem. Nada que é natural consegue fugir da ordem. Você sabia disso? Tudo que é natural segue uma ordem. A própria natureza é a ordem. Mas nós que temos o livre-arbítrio, a gente pode fugir da ordem, a gente pode ser desordeiro, desordenado, por conta de quê? Do livre-arbítrio. Então imagina você viver num universo que atua em perfeita ordem e a sua mente está desordenada. O que acontece? Conflito. Tudo que não está em ordem está em conflito. E a ausência da ordem tira nossa alegria, nossa paz, nossa felicidade. A desordem é capaz de fazer isso. Na terapia, às vezes eu atendo pessoas novas, adolescentes, mais responsáveis do que a mãe delas. E elas acabam por cuidar da sua mãe, porque a mãe não tem responsabilidade e a filha tem. O que acontece? Isso é desordem. Porque qual seria o correto? A mãe cuidar da filha. Por mais que isso seja louvável, aquela adolescente que já tem um bom caráter, que já tem uma boa índole, cuida da mãe, essa pessoa está em dor, porque ela fugiu da ordem. E não tem como a gente falar de ordem sem falar do rei Ezequias. Não sei se você já ouviu falar no rei Ezequias, foi um dos poucos bons reis, que Israel teve. Israel ficava muito tempo tendo, e rei tal fez o que era mal aos olhos de Deus, e rei tal fez o que era mal aos olhos do Senhor. Muitos assim, até que de vez em quando aparece um, rei tal fez o que era bom aos olhos de Deus. E Ezequias era um homem bom, um homem justo, fiel, honesto, fazia o que era bom aos olhos de Deus. Porém, certo dia, ele pegou uma doença, e uma doença de morte. E o que aconteceu com ele? Ficou acamado, ficou mal. Afinal, um homem justo, um homem bom, se viu naquela situação debilitado, não podia sair da cama. Acredito eu que ele deveria ser um rei ativo, mas estava lá, na cama, mal, com uma doença de morte. Até que o profeta Isaías foi até a casa dele, e eu acredito que ele deve ter falado, um profeta veio me visitar, provavelmente está trazendo boas notícias. O profeta Isaías falou, tem uma mensagem do Senhor para você. Coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. E te digo mais, você não vai viver. Você vai morrer e não vai viver. É isso mesmo, está escrito assim na Bíblia. Com certeza tem algum propósito isso, eu ainda não descobri. Mas se você cavar, você vai descobrir. E o rei ficou mal. Falou, cara, eu vou morrer. Na mesma hora ele virou para o lado e orou a Deus bem baixinho, suplicou, chorou, falando, Deus, me ajuda a viver. Eu quero viver mais, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. E, por fim, Deus acrescentou mais 15 anos de vida para Ezequias. Mas qual o ponto principal aqui? Deus falou para o rei Ezequias, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Temos 3 pontos para tratar nesse pequeno versículo. Coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Primeiro ponto, a casa de Ezequias estava em desordem, senão Deus não teria falado aquilo. Segundo ponto, você vai morrer. Deus avisa para Ezequias que ele vai morrer. Isso é um ato de amor de Deus, é um ato de misericórdia. Quantas pessoas você conhece que morreram do nada? E isso causou um transtorno incrível na família, nos descendentes dele. Porque aquela pessoa ela não estava preparada para morrer, entre aspas. Ela não tinha se preparado. Ela não tinha colocado nada em ordem para morrer e causou um transtorno muito grande.
e aqueles descendentes se separaram. Você já viu alguma história assim? O pessoal era unido, aí depois que o patriarca ou a matriarca morre, divide tudo. Todo mundo fica dividido, um não fala com o outro não fala com um. Então Deus agiu com misericórdia com Ezequias. Avisou para ele, você vai morrer, mas coloca a tua casa em ordem. E o terceiro ponto, por que você vai ter que colocar a casa em ordem? Porque depois que você morrer, meu amigo, você não vai poder fazer mais nada. Você só tem esse pouco tempo de vida para colocar a tua casa em ordem. Eu fico pensando, se a gente precisa da casa em ordem para morrer, imagina para viver. Se até para morrer a gente tem que estar com a casa em ordem, imagina para a gente viver. Como é que a gente vai viver uma vida se a gente não tem a nossa casa em ordem? A gente não vive se a gente não deixa as coisas, se a gente não tem as coisas em ordem. Se a gente não tem nada em ordem, a gente não vive, a gente sobrevive. Porque ordem chama, sim, paz. Desordem chama confusão, conflito. E a misericórdia de Deus é tão grande, o nosso Deus, que é um Deus de ordem. Onde Deus chega, tem ordem. A presença de Deus é carregada de ordem. Deus não trabalha em confusão. E outro ponto é que Deus é um Deus geracional. Presta atenção. Como assim, Júnior? Deus é um Deus geracional. Quando Deus olha para você, diferente do que a gente pensa, Ele não vê você. Ele vê gerações. Presta atenção. 1000 anos é como um dia para Deus. Como é que Ele vai olhar para a sua vida, que é um sopro? Ele olhou para a sua vida, eu vou focar só na vida dele. É um sopro a sua vida para Deus. Faz assim, ó, passou. Então, quando Deus olha para a tua vida, Ele vê geração. Quando Ele olhou para a vida de Ezequias, obviamente Ele viu geração. Ezequias, a sua casa está em desordem. Você vai morrer com a casa em desordem. E a desordem vai virar transtorno. E o transtorno vai virar bagunça. O que vai acontecer, Ezequias, com a sua geração? Quando ele fala isso com Ezequias, ele não quer consertar a vida de Ezequias. Ele quer consertar a geração de Ezequias. Entende isso? Então o que Deus fez? Ele deu esse recado para Ezequias, para que Ezequias pudesse colocar a casa em ordem, para que a geração de Ezequias fosse abençoada a partir dele. Então, grande responsabilidade nós temos sobre a nossa casa. Porque a gente não pode olhar para a nossa casa e ver só a gente. E agora eu quero mostrar para você como que era o pensamento de Ezequias. Como a gente falou, Ezequias era um rei justo, bom, honesto, fiel, porém desordenado. E a desordem estava arruinando a geração dele. Arruinando a vida dele, não só a geração. Vamos ver como que era a forma que Ezequias pensava para a gente entender o porquê que Ezequias ele não estava enxergando geração, ele estava enxergando a própria vida. E quão tolo ou tola é a pessoa que enxerga a própria vida. Eu vejo pessoas que têm filhos e os filhos estão fazendo um monte de besteira e a pessoa não disciplina o filho. Porque disciplinar dá trabalho. E essa pessoa, ela está falando, eu não quero ter trabalho. Eu não quero ter trabalho, eu não vou disciplinar ele. Eu não vou me indispor com ele, porque eu não quero ter trabalho. E deixa o seu filho ser indisciplinado. E esse filho cresce, e se nada acontecer, se nada mudar, vai ser uma pessoa que pode sofrer muito nas mãos da vida e até mesmo de outras pessoas, porque o pai e a mãe não disciplinaram, não pensaram na geração, não pensaram lá na frente. Uma vez eu ouvi um líder falar que ele não faz nada hoje sem pensar nas próximas gerações. Será que toda vez que ele vai fazer alguma coisa, ele pensa, isso que eu vou fazer vai contribuir ou prejudicar as minhas próximas gerações? Ou seja, meu filho tem 7 anos, ele está vendo tudo que eu faço. O que eu vou fazer hoje, meu filho vai ver. Isso vai ser bom ou ruim
para as próximas gerações, para ele quando crescer, para os filhos dele, para os meus netos. Então a pessoa sábia, ela não pensa só nela, ela pensa em gerações. Por quê? Porque Deus pensa em gerações. E se você começar a observar isso, e tudo que você fizer for pensando nas suas gerações, vai ter muita coisa que você vai deixar de fazer. Mas deixa eu te mostrar como que era o pensamento de Ezequias. Por isso que Deus chamou ele e falou, coloca a tua casa em ordem. Eu vou ler aqui para você de Isaías 39, do 6 ao 8. Mas para você entender o que aconteceu, Ezequias ficou bom, foi curado, né, daquela doença de morte, e isso se espalhou. Ia morrer, estava com a doença de morte, Deus curou ele. Isso se espalhou tanto que chegou até a Babilônia. E o rei da Babilônia mandou uma carta para Ezequias, falando, Ezequias, parabéns, estou muito feliz por saber que você se recuperou. Aquela doença não te matou, mas você está bem agora. E Ezequias ficou tão feliz com isso que recebeu os mensageiros da Babilônia com aquela carta e mostrou para eles a casa do tesouro de Ezequias. Tudo que tinha no castelo dele, ele mostrou para os mensageiros da Babilônia. E quando os mensageiros foram embora, Isaías chegou para Ezequias, o profeta falou, o que eles estavam fazendo aí? Aí Ezequias falou, não, mostrei tudo para eles. Isaías repreendeu ele, né, com uma mensagem de Deus. E Isaías, no capítulo 39, do 6 ao 8, fala o seguinte, eu vou ler aqui para você. Eis que virão dias, isso é Isaías falando para Ezequias, que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia, e não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E até os teus filhos que procederam de ti e tu geraste, tomarão. Então a Babilônia vai tomar até os filhos de Ezequias, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. O que são os eunucos? Eunucos são pessoas castradas, né? Que eles são castrados para cuidar do harém, do rei, dos reis. Então eles vão ser castrados, ou seja, prejudicar as gerações. Se os filhos de Ezequias forem castrados, como é que vão dar netos para Ezequias? Então aqui fala que vão ser eunucos no palácio do rei da Babilônia. Sabe o que Ezequias pensou? Quando Deus falou isso para ele através de Isaías, olha o que passava na cabeça de Ezequias em relação à casa dele, a família dele, o bem maior dele. Presta atenção o que passava na cabeça dele. Então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra que o Senhor me disseste. Disse isso, por quê? Porque ele viu que haveria paz e verdade nos seus dias. Então ele pensou em quem? Só nos dias dele. A preocupação dele era o seguinte, e nos meus dias, eu tenho 15 anos somente, 15 anos que Deus me acrescentou. Nesses 15 anos eu vou viver bem? Vou viver bem. Deus não falou que ia fazer nada com Ezequias, mas a coisa já tinha partido para a geração dele. E ele falou, boa é essa palavra. Por quê? Não vai acontecer nada comigo. Vai acontecer com os meus filhos, com os meus netos, com a minha geração. E eu te pergunto, Ezequias pensava na geração dele? Não pensava. Ezequias verdadeiramente não pensava na geração dele. Por isso que Deus chegou para ele e fala, Ezequias, tudo bem que tem o teu palácio, tem o teu exército, tem isso, tem aquilo, mas e a tua casa? E a tua casa? Como é que está a tua casa? Coloca a tua casa em ordem, porque a tua casa é o centro, é a bateria para todas as outras coisas. Primeiro Deus, depois a tua família. Ou seja, primeiro Deus, abaixo de Deus somente, a tua casa. O que adianta você cuidar, ter um bom exército, cuidar de outras pessoas, cuidar de tudo ao redor, mas não cuidar da tua casa? A própria Bíblia fala que aquele que não cuida dos seus, da tua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha só, pior do que o infiel. Como estava a casa de Ezequias? E por que estava assim? Porque ele não
pensava na casa dele, que era a coisa mais importante que ele deveria pensar. Então Deus chegou para ele e falou: coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. E se você morrer, tua casa não estiver em ordem, do que serviu a tua vida? Se a forma que eu vejo é geracional, o que você tem feito com a tua geração? Que é onde eu vou trabalhar. O que você tem feito com a tua geração? E esse pensamento de Ezequias fez com que Manassés, filho dele, virou rei de Israel e foi um dos piores reis que Israel já teve. Coloca tua casa em ordem, coloca tua vida em ordem, porque como a gente falou no início, todo o universo, toda a natureza, tudo que é natural atua em perfeita ordem. E se você quer ter uma vida próspera, uma vida abençoada, você precisa sim entrar em ordem.